pegando o gancho aqui do que a gente está conversando, né? Como jovens, a gente chega nessa fase onde, até pelo trabalho, uma visão de mundo maior, a gente começa a despertar mais para as coisas da vida e tal. E aí tem esse momento de um senso mais crítico, mas eu entendo assim, como que esse jovem pode falar com, às vezes até com a liderança na igreja, porque a gente quer, cada jovem quer uma revolução, né? A gente quer fazer uma revolução. Eu acho que isso é meio natural, mas por outro lado, se nós não levarmos esse processo de forma correta, a gente pode botar os pés pelas mãos, né? Que conselho diante disso, que conselho o senhor daria assim para esse jovem que está chegando, que vê coisas que talvez não lhe agradam tanto, até dentro da igreja, na igreja onde ele vai, mas como é que ele pode conduzir isso, né? Eu encontrei todo tipo de liderança. Liderança que tem essa abertura para você falar, para te ouvir, entende? Isso me ajudou bastante. Tive pessoas que me ajudaram como líderes. Eu tive líderes jovens muito bons também. Eu tive 2 ou 3 líderes de jovens que eram pessoas muito abertas e de fácil acesso. Você podia falar, ter uma opinião e se compreendia isso. Assim como também encontrei algumas pessoas que eram difíceis, que não tinha diálogo, entende? É do meu jeito e acabou. E aí, então, você precisa aprender a lidar com esse meio, sem se machucar e sem machucar pessoas, sem quebrar princípios, não é? Importante. Isso é uma coisa que Deus pode nos dar, uma capacidade que Deus dá, uma sabedoria que Deus quer nos dar. Né? Deus deu a Davi, Deus deu a tantos homens, Deus deu a José, que enfrentou tantos obstáculos e aprendeu a lidar com isso, né? Sem se ferir, sem se machucar. Então, foi uma coisa que Deus deu graça, entende? Para lidar, às vezes não concordar com algumas questões, mas respeitar, honrar, entende? E quando eu rompi, então, com esse meio, saí por convicção, não saí brigado, não saí porque Deus estava dando uma direção, deu primeiro a minha esposa, já estávamos casados, primeiro a Eliane, e depois fomos juntos e tal. Sempre deixei portas abertas, eu entendo que isso é importante, né? Deixar portas abertas e tal. Mas esse tempo foi um tempo legal, foi um tempo de crescimento. Hoje eu olho para trás e vejo assim, foi um tempo de crescimento, até ouvir nãos, entende? Não, isso não é por aí, entende? Isso me ajudou hoje na liderança, aprender a lidar melhor com as pessoas, entende? Mas não é uma coisa fácil, eu entendo a cabeça do jovem, é cheio de sonhos, cheio de ideias e tal, mas e é legal isso, mas você precisa aprender a lidar com isso. E um dos caminhos é aprender a ouvir pessoas mais velhas. Sim. Entende? Esse convívio geracional foi importante. Esse convívio é importante, entende? Embora você não goste, algumas vezes não concorde, mas é importante na tua formação, né? Você vai ganhar estrutura, vai ganhar experiência, que talvez no momento você diga isso aqui não é tão legal, lá na frente você verá, não faz sentido o que ele dizia, entende? Faz sentido as coisas que ele colocava e tal, depois lá na frente você verá isso. Então é importante esse convívio, e por isso que estimulamos isso hoje, né? Esse convívio das gerações, as crianças, os adolescentes, os jovens, andando com os mais velhos, isso é importante, isso é rico, a gente ganha com isso. Sem dúvida, eu tenho comentado com os jovens, essa semana até, um casal jovem, e eu disse para eles tiveram essa oportunidade assim, de ir comigo fazer uma visita, a gente ter um tempo junto ali, e eu falei isso para eles, né? Como é importante a gente conviver mais com os mais velhos, com os pastores, com os líderes, com a igreja. Não só a gente tem essa oportunidade, inclusive, de aprender muito, né? De aprender, enfim, tanto nas questões doutrinárias da igreja, os ensinos bíblicos, mas um ensino para a vida, empírico, ensino né? prático, né? Prático, exatamente. Eu me lembro uma vez que o Vomar, né? Ele, para quem não sabe, o Vomar é o sogro, né, do pastor Paulo, e o vô um dia disse para mim algo assim, eu fiquei pensando naquilo que ele falou, ele disse, olha, o homem até os 25 anos, ele ainda está num processo de, né, maturação. Aí ele me disse, o ideal seria que o homem casasse ali por uns 25 anos. Por quê? Porque ele evitaria alguns problemas. Porque a gente demora, às vezes, para amadurecer algumas coisas. O homem até mais do que a mulher, né? Então, o que acontece? Não que seja uma regra, eu entendi o que ele quis dizer. Não é que não possa casar antes, mas ele disse...
até os 25 anos isso vai te dar bagagem para que você depois, diante dos problemas, você tenha mais maturidade, né? Como a gente estava conversando, às vezes falta sabedoria, né? O jovem, ele tem isso, ele quer uma revolução, mas às vezes falta o jeito, né? De fazer isso, de conversar, de ouvir, de aprender, até chegar o momento em que ele esteja pronto. E na Bíblia a gente vê isso, né? Sem dúvidas. Deus usa essa questão do processo. Deus não precisa de processo. Essa é uma frase que eu ouvi um dia, eu nunca esqueci. Deus é o Deus do hoje, ele não precisa de processo. É o Deus do haja, Deus do hoje e tal. Nós precisamos de processos, né? Os processos nos ajudam. Os processos, eles trabalham em nós. São ferramentas que Deus usa para trabalhar em nós, né? Você vê uma diferença entre Saul e Davi. Saul não teve processo, né? Saul foi ungido e assumiu. E colocou os pés pelas mãos. Errou a vida toda. Davi teve processo. Foi um processo longo, 14, 15 anos, de um trabalhar contínuo, de perseguição, de nãos, de portas fechadas, de fugas, de estar escondido em cavernas e tal. E Deus utilizou tudo aquilo para trabalhar nele. Não foi diferente com José, não foi diferente com Paulo, né? Homens da Bíblia que você olha e diz, esses caras nasceram assim. Não, todos eles enfrentaram o processo. Tempos, 14, 15 anos sendo trabalhados, Abraão, trabalhados por Deus, para depois tornarem-se pessoas com uma estrutura melhor, com uma sabedoria melhor, para conduzirem coisas que Deus estava chamando eles para fazer. Então, esse processo é importante, e o jovem precisa entender isso, o tempo de Deus, o kairós de Deus. Né? Entender o kairós, o tempo de Deus. Muitas vezes jovens recebem uma palavra. Dias atrás um jovem me procurou, disse, olha, eu recebi uma palavra que eu serei um pastor. Eu disse, legal, vamos andar juntos. Entende? Mas o que significa se andar juntos? Vamos andar juntos. E o que é de Deus vai acontecer naturalmente. Então, Deus usa os processos para trabalhar nas nossas vidas.